Gente, estamos de volta, bem-vindos aí novamente. E hoje eu vou falar de um assunto dentro da parte de roteiros, né, que a gente não pode deixar de falar, que é a criação de mundos. Nossa, isso é algo que, primeiro, eu adoro fazer, né? É a veia do antigo mestre de RPG falando, né? E é um dos pontos muito legais porque quando você cria um mundo para o seu jogo, começa a criar toda uma mitologia, um lore, tudo aquilo ali que está ligado àquilo que você vai fazer para o teu jogo, você começa a expandir isso para outras situações, por exemplo, um livro, um conto e por aí vai. Tá? Quando eu falo de criação de mundo, é criar o local, tá? Um mundo, não precisa ser um mundo propriamente dito, mas o local aonde vai se passar a linha narrativa do seu jogo. Pode ser um país, pode ser um vale, pode ser uma ilha, pode ser um mundo, pode ser uma espaçonave, pode ser qualquer coisa. O mundo, nesse conceito, é o local, é o fundo de cena que você tem, é a história de fundo que você vai utilizar para o seu jogo. Isso está muito ligado ao tema. Exemplo, eu falei o caso da nave. O mundo pode ser a nave. Você pode passar todo o teu jogo dentro de uma nave para resolver um mistério, ou achar alguma coisa, ou fazer qualquer ação que vai, digamos assim, dar aquela interatividade para você. Tá? O mundo, como é que você cria mundos? Caramba, nossa, criar um mundo, criar um coisa. Eu considero o seguinte, a minha primeira grande escola, que eu até digo que foi a minha primeira grande escola de game design, que me ensinou muito, foram os RPGs, os Role Playing Games. Por quê? Quando você é jogador, você faz parte de uma história que o mestre de jogo cria. Pode ser uma exploração de uma masmorra, a famosa dungeon, uma aventura numa cidade, uma aventura numa ilha, num deserto e por aí vai. Ou seja, é criado todo um cenário, uma história, os inimigos, tudo aquilo ali para você viver aquela aventura. Então, a partir do momento que você cria um mundo, tá? Você começa a criar vários elementos. Por exemplo, eu vou criar uma cidade dos ladrões. Então, nessa cidade tem uma guilda dos ladrões que é gerida por uma ladra muito famosa, que ela foi uma antiga guerreira que virou ladra. Vai ter lá, por exemplo, a guilda dos comerciantes, vai ter o prédio, o templo principal da cidade, da ordem lá dos magos específico, por aí vai. Você começa a criar elementos para o seu jogo. Tá? Você começa a criar situações. Parafraseando um grande amigo meu, o Horus, você deve começar pequeno. Como é que eu começo? Existe uma frase que a gente usa muito hoje em dia, que principalmente nos jogos de RPG e em alguns jogos de computador, que o nosso mundo termina ali nas colinas. Como assim? Você pode fazer, por exemplo, toda uma história num vale pequeno que não vai além das colinas. Primeiro ponto, como parafraseando o mestre Horus, comece pequeno. Como é que eu começo a criar o meu mundo? Bom, eu queria criar uma cidade. Começa criando pequenos prédios, pequenas coisas daquela cidade. Nem uma cidade, começa com uma aldeia. E a partir daí você vai expandindo aquilo ali. Agora, isso está muito ligado ao processo de design do jogo. Marcelo, não entendi. Vamos supor que o seu jogo é passado em uma localidade somente. Né? Só tem um nível no jogo. Então você vai criar todos os elementos que estão nesse mundo, nesse nível do jogo. Tá? Ele simplesmente, quando você começa a criar um nível de um jogo, vamos criar esse mundo, você vai moldar. Aí entra novamente aquele papo que eu falei na nossa primeira aula do roteiro de jogo. Não é a história, é o roteiro de... Ele vai ter que passar por esse caminho, vai ter que ir por essa sala, depois vai ter que ir para essa, para outra, enfrentar um monstro aqui, depois vem para cá, até chegar ao objetivo final. Existe um roteiro que é criado para o personagem passar por esse roteiro. Isso pode ser parte da própria narrativa principal do jogo. Mas todos os elementos que são criados durante esse roteiro, tá, são o que a gente utiliza no design de mundo. Não é design de conteúdo, tá? O design de conteúdo é outra coisa, que você vai criar elementos, uma arma mágica, alguma coisa. Eu estou falando a localidade. Eu estou agora numa floresta onde tem árvores frondosas, eu posso ver ali uma casa abandonada. Eu vou me caminho até a casa é velha,
ela está caindo aos pedaços, ela só tem um cômodo, tem uma mesa com um baúzinho, ou seja, o mundo está sendo criado ali. Toda essa linha narrativa e todos os elementos que estão ali naquele local estão sendo criados nesse design de mundo. Quando eu faço uma coisa muito mais ampla, tá? Que eu crio um mundo mesmo, às vezes não é uma pessoa, é uma equipe que faz isso. Mas eu já vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Antes eu tenho que falar de uma coisa muito importante que está ligada a essa parte do design, que é justamente como é que eu vou agrupar isso e como é que eu vou trabalhar cada aspecto específico dessa criação. Primeira dica que eu dou para vocês é leiam muito. Não entendi, Marcelo. Comecem a ler histórias. Um exemplo muito bom, que eu acho assim, é uma das grandes fontes de inspiração minha, é o Mil e Uma Noite. Ali você vê um mundo mágico, claro, dentro digamos assim, dos contos da antiga Pérsia, da antiga Arábia, mas tem todo um mundo criado ali, com várias situações, costumes, tá? E seres mágicos, aventuras, heróis, heroínas. É muito interessante isso. Você vê a riqueza de detalhes que é criado nessas linhas narrativas. Isso está muito ligado, tá, a um ponto que eu vou falar, né, que é o chamado lore, que é muito confundido com folclore, né, que o lore é toda a mitologia que existe dentro daquele mundo e é criada. Por exemplo, Kratos, do God of War, ele veio originalmente da mitologia grega, né? Então, é importante vocês começarem a enxergar que a criação de mundo ela pode ser basicamente uma cópia modificada do mundo que a gente vive. Eu não preciso, às vezes, reinventar a roda. Eu posso aproveitar coisas, né, que já existam e adaptar essas coisas para o meu mundo que eu estou criando. Tá? Um filme muito controverso, que na época foi considerado até um flop, Waterworld, né? Ele era um mundo que estava totalmente submerso pelas águas. Então foi criada toda uma mitologia, um lore, uma história para aquele mundo ali, entendeu? Então é interessante vocês trabalharem essas coisas quando vocês vão criar o mundo de vocês, para justamente dar a ideia inicial, colocar o teu personagem ali dentro, colocar toda a linha narrativa ali dentro. Mas isso eu vou falar daqui a pouquinho para vocês quando eu for falar de narrativa ligado a mundos. Tudo bem? Então, primeiro ponto que eu gostaria de falar para vocês, qual é a ferramenta que você começou a utilizar para criar seus mundos? Eu te falei, foi o RPG. Então, se você é mestre de RPG, você já tem facilidade de fazer isso. Se você não é mestre, novamente, procure ler muito, conhecer muito, ver muitas histórias diferentes. Isso vai ajudar muito o desenvolvimento do teu trabalho. No próximo bloco, eu vou falar um pouquinho mais sobre narrativa e vou me aprofundar nessa história de lore aí para vocês, ok? Bom, pessoal, vamos falar um pouco agora nesse bloco, sobre narrativa e lore. E eu quero falar de um cara que para mim é um marco, assim, todo mundo conhece ele, que é o Tolkien, que fez O Senhor dos Anéis, né? Ele era, além de ser um professor universitário, né? Ele, formado em letras, ele era também filólogo. Então, tanto é que ele cria as linguagens, inclusive dos elfos, né? Que é famosa, dentro dos livros dele. Né? O interessante do Tolkien é que ele criou toda uma linha narrativa, e em cima dessa linha narrativa ele criou um lore extenso. Ou seja, ele foi contando a história, ele foi criando uma série de coisas interessantes que deram origem a outros livros, a outras histórias, tá? Inclusive o próprio Hobbit, que foi escrito para o filho dele, né? Que é considerado até um livro meio infantil, né? O Tolkien ele criou todo o universo da Terra-média, do Senhor dos Anéis, baseado nessa linha narrativa que ele fez, tá? E a partir daí ele criou todo o lore. E é importante lembrar uma coisa para vocês aí, para vocês entenderem a respeito de lore, tá? Como eu falei, o lore é tudo que está ligado, que está dentro do jogo, é aquela coisa que é criada dentro do jogo inicialmente. O lore pode até expandir, se o teu jogo, o seu livro, a sua história faz tanto sucesso, e até os próprios fãs começam a criar lore, né? São as chamadas fanfics. É interessante do lore porque quando você está criando a tua história, você está pegando um recorte temporal de uma situação onde você vai inserir personagens dentro desse recorte temporal, tá? Por exemplo, no caso do próprio Guerra nas Estrelas, né, que eu citei anteriormente, você está pegando o início ali, aquele recorte onde o Luke começa a descobrir todo o caminho dele de Jedi. Depois foi contadas as histórias anteriores, como nasceu o Darth Vader e por aí vai. A mesma coisa no Senhor dos Anéis. No Hobbit você conta a história do Bilbo,
né? Ou seja, aquela coisa que toda a situação que ele passa, que ele pega o anel, aquele negócio todo, né? E no Senhor dos Anéis você vê anos depois, né, ele passando isso para o Frodo, toda a história que começa a acontecer até a destruição do anel no final do último livro do Senhor dos Anéis. Então, quer dizer, todo o lore, toda a narrativa, tá, ela foi criada durante essa construção. E a partir daí, a coisa começou a ser expandida. Você começa a contar as histórias dos reis antigos, você começa a contar a história do Sauron, começa a contar tudo, tá? Então, esse é um processo de criação bem complexo, né? Agora, é claro, se você vai criar novamente um espaço, um pequeno recorte temporal, da tua história, né? Você vai ter o quê? Você vai ter um pequeno lore. À medida que aquela história vai fazendo sucesso, a coisa vai criando mais corpo, você começa a expandir. Aí você pode contar o que aconteceu antes para você chegar naquele momento exato da sua história, naquele recorte temporal. O que o personagem anterior passou, o que o personagem, depois daquilo, aconteceu com ele. Ou, por exemplo, se uma heroína, como é que ela chegou àquele momento que está para chegar àquela decisão, naquele período específico da história, você vai contar a história dela toda e por aí vai. Então são coisas que você trabalha dentro dessa linha narrativa. Novamente, você pode fazer uma narrativa única fechada, mas se aquela narrativa começa a ter proporções legais, a galera começa a curtir, você começa a expandir teu lore propriamente dito. Isso vale para a criação de mundos. Às vezes, como eu falei, a história se passa num vale, se passa numa cidade, se passa numa aldeia, numa pequena localidade. Mas se o pessoal gosta daquilo, começa a se aprofundar, você começa a criar o entorno. Como eu falei, você começa a ir além das montanhas. Tá? Então, esse é um ponto importante que a gente tem dentro da criação, tá, de mundos. Novamente, para a gente fechar esse bloco, eu vou falar dos RPGs. Às vezes uma história de RPG é passada em 3 elementos. Numa pequena cidade, numa taberna, onde os heróis se reúnem, ou a exploração da masmorra, que eles vão passar os perigos ali, para caçar o tesouro, e a volta para a cidade, para algum lugar específico ali. Fora disso, não tem mais nada, é só um recorte. Agora, se, por exemplo, se os personagens sobrevivem, sobem de nível, você começa a criar mais coisas daquele mundo. Aí você já tem uma estrada que vai para outra cidade, que vai para um outro templo, que pode ir para uma abadia amaldiçoada, pode ir para outra masmorra e por aí vai. Ou seja, é um processo que você vai expandindo a tua história, vai expandindo a sua narrativa. Então, esse é um ponto que eu quero que fique bem claro para vocês. Inspiração para isso, você tem em tudo que é lugar. Você pode pegar literatura, tá? Você pode pegar filmes, você pode pegar histórias em quadrinhos, você pode pegar tudo e adaptar aquilo para a sua história, trazer elementos dessas outras histórias para dentro das suas de uma maneira que você faça até, digamos assim, referências a pessoas, heróis, heroínas, a casos ou situações que existiam em outro lugar. E você pode colocar aquilo dentro do teu ambiente de jogo, dentro do teu universo de jogo. Beleza, gente? E para fechar, no próximo bloco, eu vou fazer um estudo de caso sobre a Terra-média. Falar um pouquinho mais do Tolkien e também vou fazer uma chamada também do World of Warcraft, só para vocês entenderem um pouco mais. Vamos nessa? Pessoal, nesse último bloco eu vou falar um pouquinho agora de dois estudos de casos rápidos para vocês entenderem como é que é um processo de criação. Primeiro é a Terra-média do Senhor dos Anéis do Tolkien, né? Eu já comentei até que ele começa a construir toda a linha narrativa a partir do momento que ele começa a criar a história. E a partir daí ele começa a criar o lore todo específico daquele mundo. É todo um processo de criação, né, que ele vai começar basicamente narrando as aventuras, as quests, tudo que está ligado ao enredo do Senhor dos Anéis, e ele chega ao ponto de criar as línguas. Ele é filólogo, né? Ele, inclusive, cria a língua dos elfos para dentro do livro. É um nível de riqueza tão grande, tá? Do qual que o Tolkien utilizou os conhecimentos que ele tinha para poder fazer toda a criação do mundo da Terra-média. Tá? E aí, com isso, começou a ter expansões para os outros livros, outras histórias foram contadas, foram narradas, as origens do próprio Sauron, as origens dos personagens, como o Anel surgiu. Ou seja, todo o lore foi criado, toda a mitologia foi criada a partir dessa linha narrativa básica dele. Um ponto importante, nesse primeiro momento, é que quando o autor ou o roteirista está escrevendo, eu falei isso no bloco anterior, ele trabalha com um pequeno recorte temporal da história. O Tolkien ele foi além.
além de ele trabalhar de recortes temporais específicos durante o desenvolvimento dos livros, ele também começou a criar todo o mundo e toda a história do mundo, inclusive a mitologia dos deuses do mundo, a das raças e por aí vai. Então esse é um ponto que você pode usar até como inspiração para o seu trabalho. Muita gente se inspira até hoje no Tolkien, óbvio, né? Ele é um exemplo assim poderosíssimo. Para mim, ele é considerado, na minha opinião, o maior escritor de fantasia de todos os tempos. Tá? Então ele é um cara que realmente ele é o pai do negócio, ele começa a criar tudo a partir dali. Existem outros caras também muito bons, tá? Mas eu acho que o Tolkien é um marco. E é uma coisa interessante para vocês estudarem. Se você não leu ainda O Senhor dos Anéis, eu recomendo para vocês entenderem a riqueza do negócio. E um segundo exemplo, para a gente finalizar, é o World of Warcraft. Né? Tem o MMO, que o pessoal conhece hoje, e tinha os jogos antigos de real-time, os RTS, os real-time, né? Que basicamente começa com orcs versus humanos, e isso vai expandindo na versão 1, 2 e 3 do jogo. Na versão 3 você já tinha o que seria o engine do futuro MMO, que é o World of Warcraft, e o lore começa a ser desenvolvido ali bem de maneira complexa. Você começa a ver o Arthas, você começa a ver uma série de coisas ali ligadas ao jogo. O interessante do Warcraft são duas coisas. A cada expansão que o jogo é lançado, desde a Vanilla, que é a primeira, depois Burning Crusade, Lich King e por aí vai, tá? O lore do jogo vai sendo aumentado e Azeroth, o mundo do Warcraft, vai mudando. Se você pegar o mapa atual de Azeroth e o mapa clássico, você vai ver que está todo mudado, tem várias mudanças ali. Por quê? O lore foi evoluindo de acordo com o sucesso do jogo. E a Blizzard, espertamente, ela começou a colocar referências a personagens do mundo real durante a época do lançamento do jogo, celebridades de Hollywood, personagens famosos, políticos e por aí vai, e foi acrescentando isso sob forma irônica dentro do jogo para dar um tempero a mais. Então, ou seja, o lore também foi criado à medida que o jogo foi sendo expandido. Ele não começou, eu vou criar tudo de uma vez. Não, eles não pensavam em fazer isso. O Mendes, na época, nem pensava em fazer isso. Tá? A coisa foi sendo aumentada de acordo com o lançamento do jogo e com a popularidade dele. E muitos fãs começaram a se tornar até protagonistas do jogo. Começaram até a criar coisas para o jogo, que até a própria Blizzard acaba aproveitando depois. O caso clássico do Leroy Jenkins, né? Dá uma googlada sobre isso aí, depois vocês vão entender. É um exemplo disso. Tá? Então, galera, é importante vocês colocarem na cabeça de vocês aí como roteiristas e como agentes de narração, caras que querem criar coisas, que vocês podem estudar esses casos, se inspirar nesses casos para vocês criarem o mundo de vocês, tá? E, novamente, eu gosto de falar, pensa pequeno. Pensa a história da famosa aventura de RPG, que os aventureiros se encontram na taberna, depois vão explorar a masmorra em busca de tesouros, riqueza, aquela coisa, depois voltam para trazer as suas riquezas para a cidade, para aquela coisa toda, ou enfrentar um desafio, achar um item mágico, matar um monstro, por aí vai. Começa pequeno. A partir daí, você começa o quê? Indo, expandindo o teu material. Agora da cidade tem uma estrada que vai para outra cidade, que na cidade tem uma outra ameaça, que na realidade é uma abadia de vampiros, ou então tem, por exemplo, uma floresta que está sendo dominada por orcs, vocês têm que eliminar os orcs que estão ali, e por aí vai. Então o mundo vai crescendo mediante a necessidade que você tenha. Aquele negócio que eu falei no início sobre narrativas, e eu estou botando aqui de novo a respeito do recorte temporal, tá? É muito importante vocês trabalharem essas coisas. Então é isso, gente. Fechamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dica, novamente, dá uma procurada sobre o Tolkien, que eu já falei sobre ele, e também dá uma olhadinha a respeito de como o Warcraft foi criado, tá? Para vocês terem uma ideia de como foi todo esse processo aí de criação de lore, narrativa e por aí vai. Bom, a gente vai fechar na próxima aula falar sobre criação de personagens. E eu acho que vocês vão curtir. Vamos nessa!